O tribunal cheirava de madeira velha e desespero. Sentei-me no banco duro do lado de fora da sala de audiências 4B. Os meus dedos estavam tão apertados que os nós ficaram brancos. As luzes fluorescentes no teto zumbiam com um zumbido persistente que combinava com a ansiedade que vibrava nas minhas veias. À minha volta, outras pessoas esperavam. Advogados em fatos impecáveis verificavam os seus telemóveis. Uma mulher chorava baixinho num lenço de papel. Um homem com hálito a café olhava constantemente para o relógio. Eu era invisível para todos eles. Tinha 28 anos e usava um vestido que tinha pedido emprestado à minha irmã, porque não tinha dinheiro para comprar um novo. Trazia uma bolsa com exatamente US$ 43. O tecido arranhava a minha pele. Era demasiado apertado nos ombros e demasiado largo na cintura. Nada me servia mais. Nem as minhas roupas, nem a minha vida, nem a mulher em que me tornei nos 3 anos desde que casei com Danielle Hardwick me serviam mais. As portas do tribunal continuavam a abrir e fechar, deixando entrar uma rajada de ar frio de novembro, trazendo consigo o cheiro da chuva e dos gases de escape. Apertei o meu casaco fino e desejei ter comido alguma coisa naquela manhã. O meu estômago estava vazio, mas a náusea que me atormentava há semanas tornava a ideia de comer insuportável. Emma Hardwick. Uma funcionária apareceu com uma prancheta, a voz monótona com indiferença burocrática. Levantei-me, sentindo-me instável. Sim, a sala 4B está pronta. Pode entrar agora. Caminhar por aquele corredor parecia uma marcha fúnebre. Cada passo ecoava alto no chão de azulejos. Através da pequena janela na porta da sala do tribunal, pude ver que Daniel já estava sentado à sua mesa. O seu advogado, um tubarão com um fato de 5.000 libras, estava inclinado perto dele, sussurrando algo que fez o meu futuro ex-marido sorrir. Aquele sorriso, Deus, eu já o achava encantador. Empurrei a pesada porta de carvalho e ela rangeu nas dobradiças. A juíza, uma mulher de 60 e poucos anos com ar cansado, olhou brevemente para cima antes de voltar ao seu trabalho. O advogado de Daniel endireitou-se, ajeitando os botões de punho com a confiança de um homem que nunca tinha perdido antes. A minha advogada, Rita Chen, uma defensora pública gentil, mas sobrecarregada, acenou-me com a cabeça de forma encorajadora quando me sentei ao lado dela. Vai ficar tudo bem, sussurrou Rita, embora os seus olhos dissessem o contrário. O processo começou com as formalidades habituais. Número do processo, partes presentes, declarações preliminares. Tentei concentrar-me, mas a minha mente continuava a divagar. Como tinha eu chegado aqui? Há 3 anos estava tão segura. Daniel tinha me conquistado, prometendo uma vida de estabilidade e amor. Eu trabalhava em turnos duplos no restaurante e mal conseguia pagar a renda quando ele apareceu como uma espécie de salvador. Mentiras, todas mentiras. Meritíssimo, o advogado de Daniel levantou-se com a voz cheia de simpatia ensaiada. O meu cliente preparou uma apresentação em vídeo que demonstra claramente por que razão a custódia total dos bens conjugais e uma ordem de restrição não só são justificadas como necessárias. O meu coração parou. Que vídeo? Sussurrei para Rita. Ela parecia tão confusa quanto eu. Não sei. Eles não apresentaram nenhuma prova em vídeo no processo de descoberta. O juiz franziu a testa. Advogado, isto é altamente irregular. Por que não foi apresentado? Só tomamos conhecimento ontem, meritíssimo. Apresentamos uma moção de emergência esta manhã. As circunstâncias são delicadas. Observei o rosto de Daniel, procurando algum sinal de humanidade naqueles olhos azuis que outrora amei. Ele não olhava para mim, apenas olhava para a frente com um sorriso irônico nos cantos da boca. O oficial de justiça trouxe uma televisão antiga num carrinho, do tipo que usavam para mostrar vídeos educativos na escola. De repente, a sala pareceu menor, o ar mais pesado. Eu podia ouvir o meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos. Este vídeo, continuou o advogado de Daniel, foi gravado por uma câmara de segurança no Venetian Hotel há 6 semanas. Ele mostra a Sra. Hardwick envolvida em um comportamento impróprio que questiona o seu caráter moral e a sua aptidão como esposa. O sangue esvaziou-me do rosto ao ouvir o nome do Venetian. 6 semanas atrás, eu estivera lá uma vez, por 2 horas, para uma entrevista para um cargo de recepcionista que eu precisava desesperadamente. O restaurante era sofisticado, o tipo de lugar onde uma única gorjeta poderia cobrir as minhas compras semanais no supermercado.
Eu vesti a minha única roupa profissional, uma saia preta e uma blusa branca que eu passei 3 vezes para deixar as dobras perfeitas. Meritíssimo, protesto. Começou Rita, mas a juíza levantou a mão. Vou permitir. Mas, advogada, é melhor que isso seja relevante. O ecrã ganhou vida. Imagens granuladas mostravam o átrio do hotel com o seu chão de mármore e lustres de cristal. Observei-me a entrar no enquadramento, pequena e insegura, segurando uma pasta com o meu currículo. A hora indicada era 15h47. Lembrei-me daquele dia com dolorosa clareza. A entrevista tinha corrido bem, ou assim pensava eu. O gerente sorriu e disse que ligariam. Nunca ligaram. No ecrã, aproximei-me da recepção e falei com alguém fora da câmara. Depois virei-me para os elevadores e a filmagem mudou de ângulo. A segunda câmara mostrava o átrio do elevador. Fiquei sozinha à espera, a verificar nervosamente o meu telemóvel. O elevador tocou, as portas abriram-se e ele saiu. Mesmo na imagem granulada da câmara de segurança, ele tinha uma presença avassaladora. Era alto, facilmente 1,90 m, com cabelo escuro penteado de uma forma que denotava barbeiros caros e dinheiro antigo. O seu fato preto era perfeitamente ajustado, do tipo que não se compra pronto a vestir. Mas não foi o fato que me deixou sem fôlego, mesmo agora, ao ver a imagem novamente. Era a forma como todos no átrio se viraram para olhar para ele. 2 homens estavam de cada lado dele, ambos com um físico imponente, usando auriculares e com expressões que podiam congelar o leite. Moviam-se com precisão militar, examinando a área com olhos que não perdiam nada. Outros hóspedes recuaram instintivamente, criando uma bolha de espaço ao redor do trio. No vídeo, eu também dei um passo para trás, afastando-me para lhes dar espaço para sair do elevador. No entanto, um dos guardas manteve a porta aberta e o homem no centro, aquele que comandava a sala sem dizer uma palavra, fez um pequeno gesto. Um convite. Depois disse, hesitei. Claro que hesitei. Tudo nele gritava perigo. A forma como os seus guarda-costas se posicionavam e a avaliação fria nos seus olhos escuros enquanto me examinavam. Mas eu já estava atrasada para chegar a casa e esperar pelo próximo elevador significaria perder mais 5 minutos. Então, entrei e as portas se fecharam, prendendo-me naquele pequeno espaço com ele e os seus sentinelas silenciosos. Apertei o botão do piso da garagem, com a mão a tremer ligeiramente. O elevador desceu em silêncio, acompanhado apenas pelo zumbido suave da maquinaria e pela minha respiração superficial. Lembrei-me do cheiro, colônia cara misturada com algo mais escuro, mais rico, couro, fumo e poder. Mantive os olhos fixos nos números a contar, profundamente consciente de que ele estava a apenas meio metro de distância. O vídeo não conseguiu captar o que senti naquele momento. A forma como o ar vibrava com tensão e a minha pele arrepiava-se com a consciência, apesar dos meus melhores esforços para permanecer invisível. A sensação de ser estudada, avaliada e categorizada por alguém que estava claramente habituado a ler as pessoas como se fossem livros. No ecrã, o elevador chegou ao piso do estacionamento. As portas abriram-se. Saí rapidamente e caminhei em direção à área de estacionamento público, onde tinha deixado o meu Honda de 15 anos. Mas as imagens mostravam-no a parar e a observar-me a ir embora, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se eu o tivesse intrigado. Depois, nada. O vídeo terminou. Fiquei a olhar para o ecrã em branco com a confusão a substituir o meu medo. Não compreendo. O que tinha feito de errado? Apanhei o elevador. O advogado do Daniel sorriu como um tubarão em sangue. Meritíssimo, podemos ver o segundo vídeo? Segundo vídeo. Esta filmagem era de melhor qualidade e parecia ter sido gravada por uma câmera no painel do carro. Mostrava o parque de estacionamento de outro ângulo e tinha a marcação de tempo de 30 minutos após a filmagem do elevador. A câmera focava um SUV preto com vidros escuros que pareciam absorver a luz. A porta traseira abriu-se. O mesmo homem que estava no elevador saiu, mas desta vez estava acompanhado por 3 guardas em vez de 2. Eles moveram-se em conjunto em direção a uma secção da garagem. Reconheci a área reservada para funcionários do hotel e veículos de serviço. O meu Honda estava ali, parecendo pateticamente deslocado entre as carrinhas de entrega. O homem aproximou-se do meu carro. Inclinei-me para a frente com a respiração presa na garganta.
O que estava a acontecer no ecrã? Ele contornou o veículo lentamente enquanto os seus guardas mantinham um perímetro. Então, parou na porta do lado do motorista e fez algo que não consegui distinguir bem. Um dos guardas entregou-lhe algo pequeno, um pedaço de papel. Não, um envelope. Ele colocou-o sob o meu limpa-para-brisas e prendeu-o cuidadosamente antes de recuar. Ele ficou ali por um momento, olhando para o meu Honda amassado como se fosse a coisa mais fascinante que já tinha visto. Então, virou-se e foi embora, desaparecendo num SUV que partiu momentos depois, com um veículo de escolta seguindo logo atrás. O vídeo terminou. O tribunal ficou em silêncio. Gostaria de apresentar isto como prova, disse o advogado de Daniel, tirando um saco de provas transparente da sua pasta. Este envelope, continuou ele, que a senhora Hartwick recebeu e não revelou ao seu marido. Dentro dele há um cheque de $50.000 à ordem e um cartão de visita com um número de telefone privado. O mundo inclinou-se. Agarrei a borda da mesa com a visão a ficar turva. Isso não é... Comecei, mas mesmo enquanto protestava, surgiu uma memória de quando voltei para o meu carro naquele dia, cansada e desanimada, e encontrei um envelope debaixo do limpa-para-brisas. Presumindo que fosse uma multa de estacionamento ou algum anúncio de hotel, eu estava tão exausta e concentrada em chegar a casa antes que Daniel começasse a fazer perguntas sobre onde eu tinha estado, que o atirei para o banco do passageiro sem o abrir. E então, meu Deus, o que eu tinha feito com ele? Meritíssimo, continuou o advogado de Daniel, com a voz cheia de falsa preocupação. A minha cliente descobriu este envelope escondido nos pertences da senhora Hartwick há 3 semanas. Ela nunca mencionou este encontro, nem revelou este presente de um homem claramente rico e interessado. Acreditamos que isto representa o início de um caso, ou, no mínimo, uma prova da disposição da senhora Hartwick em aceitar dinheiro de homens estranhos em parques de estacionamento. Isso é absurdo. Rita levantou-se de um salto. Não há provas de qualquer relação. Qualquer contacto além de um encontro casual? Um encontro casual que resultou em $50.000. O advogado ergueu as sobrancelhas. Meritíssima, continuou ele. Os homens não deixam esse tipo de dinheiro para mulheres que acabaram de conhecer em elevadores, a menos que esperem algo em troca. A juíza olhou para mim com uma expressão indecifrável. Senhora Hartwick, você descontou este cheque? A minha voz saiu rouca. Engoli em seco e tentei novamente. Eu nem sei onde está o envelope. Nunca o abri. Devo tê-lo perdido ou jogado fora com outros papéis. Juro que nunca vi um cheque. O advogado de Daniel sorriu com desdém. Que conveniente. Meritíssima. Rita tentou novamente. Isso é, na melhor das hipóteses, circunstancial. Um homem deixa um envelope num carro. Não sabemos por quê. Não sabemos. Sabemos exatamente quem ele é, interrompeu o advogado. Ele produziu outra folha de papel com um floreio. O hotel teve a gentileza de nos fornecer o registro de hóspedes daquela data. A suíte da cobertura estava ocupada por um tal Vincent Moretti. O nome pairou no ar como uma granada com o pino puxado. Vi a expressão do juiz mudar. Vi os olhos de Rita arregalarem-se. Até o oficial de justiça se mexeu, desconfortável. Vincent Moretti. Já tinha ouvido esse nome antes, sussurrado na lanchonete onde trabalhava e mencionado em notícias que sempre terminavam com suposto e nenhuma acusação formal. Vincent Moretti era dono de metade dos negócios no bairro à beira-mar da cidade. Vincent Moretti, cujos inimigos tinham o hábito de desaparecer. Vincent Moretti, cuja família controlava o crime organizado nesta cidade há 3 gerações. Vincent Moretti, que aparentemente me deixou $50.000 por razões que eu não conseguia entender. Meritíssimo, insistiu o advogado de Daniel. Solicitamos um intervalo imediato para permitir que o tribunal investigue este assunto completamente. Também solicitamos formalmente que a senhora Hartwick seja acusada de desacato por não ter revelado este presente substancial e potencial relação. O tribunal entrou em alvoroço. Rita estava a protestar. O advogado de Daniel estava a argumentar e a juíza batia com o martelo. Mas eu não conseguia ouvir nada por causa do zumbido nos meus ouvidos. Durante tudo isso, eu podia sentir uma sensação de formigueiro na base do meu pescoço, a sensação de estar a ser observada. Virei-me lentamente, examinando a sala do tribunal com os olhos. Ele estava lá. Na fila de trás,
Parcialmente escondido na sombra, estava o próprio Vincent Moretti. Ele tinha os mesmos olhos escuros que no elevador e a mesma aura de poder controlado. Desta vez, ele usava um fato diferente, cinza carvão. Mas os mesmos dois guarda-costas estavam ao seu lado e a mesma calma perigosa irradiava dele como o calor de uma fogueira. Os nossos olhos se encontraram através da sala lotada e ele sorriu. Não era um sorriso amigável ou tranquilizador, mas sim um que sugeria que ele estava à espera por este momento e tinha planejado tudo, que tudo o que estava a acontecer naquele momento era exatamente o que ele queria. O martelo bateu com força. Ordem! Vou fazer um intervalo de 30 minutos. Quando voltarmos, quero explicações. Senhora Hartwick, é melhor ter algumas respostas. Quando o juiz saiu e Rita agarrou o meu braço para me puxar para o lado, enquanto o riso triunfante de Daniel ecoava nas paredes, não consegui desviar o olhar de Vincent Moretti. Ele estava de pé, a abotoar o casaco do fato com precisão casual. Um dos seus guardas inclinou-se e sussurrou algo. Vincent acenou com a cabeça, sem nunca quebrar o contato visual comigo. Depois, saiu da sala do tribunal, os seus passos a ecoarem em ritmo perfeito. Deixou para trás apenas o fantasma de uma colônia cara e a certeza aterradora de que a minha vida acabara de ser arrancada do meu controle. Rita falava, as suas palavras urgentes e rápidas. Emma, ouve-me. Fazes ideia no que te meteste? Vincent Moretti não faz nada sem motivo. Se ele te deu dinheiro, ou se ele está aqui. Eu não pedi nada disso, sussurrei. Isso não importa. Agora estás na órbita dele, e esse é o lugar mais perigoso para uma pessoa estar. Através das janelas do tribunal, vi um SUV preto afastar-se do passeio. As suas janelas escurecidas não revelavam nada. Mas eu sabia que ele estava lá dentro, observando, esperando. De alguma forma, impossivelmente, eu sabia que isso era apenas o começo. A casa de banho do tribunal tornou-se o meu refúgio por exatamente 12 minutos. Em pé diante da pia, agarrei a borda fria de porcelana até meus dedos doerem, olhando para o meu reflexo no espelho manchado. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Pálida e com olhos vazios, vestindo o vestido de outra pessoa e vivendo a vida de outra pessoa. A água pingava da torneira num ritmo constante que não ajudava em nada a acalmar o meu coração acelerado. Rita tinha ido negociar com o advogado de Daniel, deixando-me instruções rigorosas para não falar com ninguém. Mas ela não precisava de se preocupar. Com quem eu falaria? Eu não tinha família na cidade, exceto a minha irmã, que tinha 2 empregos apenas para se manter à tona. Não tinha amigos. Daniel tinha me isolado sistematicamente de todas as pessoas que conhecia antes do casamento. Não tinha dinheiro nem opções e, agora, aparentemente, a atenção de um chefe da máfia. Salpiquei água fria no rosto, sem me importar que isso borrasse a maquilhagem mínima que tinha posto naquela manhã. Através da pequena janela da casa de banho, podia ver a rua lá embaixo. O SUV preto ainda estava lá, parado à beira do passeio como um predador paciente. Mais 2 veículos idênticos juntaram-se a ele, formando um comboio que gritava poder e perigo. Por quê? A pergunta consumia-me. Por que Vincent Moretti me deixaria dinheiro? Por que ele apareceu na minha audiência de divórcio? O que um homem como aquele poderia querer com alguém como eu? A porta da casa de banho se abriu. Eu esperava Rita, ou talvez outra divorciada, nervosa em busca de refúgio. Em vez disso, entrou uma mulher na casa dos 30 anos. Ela usava um fato de grife que provavelmente custava mais do que o meu carro, e seu cabelo escuro estava preso num coque severo. Ela se movia com a mesma graça predatória que eu tinha visto nos guarda-costas de Vincent. Ela trancou a porta atrás de si. Senhora Hartwick. Não era uma pergunta. Sua voz era suave e profissional, com apenas um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Preciso que venha comigo. O meu coração bateu forte contra as minhas costelas. Não vou a lugar nenhum. O seu advogado está a receber uma proposta de acordo que resolverá o seu divórcio a seu favor. O seu marido não receberá nada. Você ficará com a casa, o carro e um acordo em dinheiro no valor de 150 mil libras. Ela enfiou a mão no casaco e, enquanto eu recuava, tirou um envelope pardo. A papelada está a ser preparada agora. Tudo o que precisa fazer é vir comigo. Eu encostei-me na pia. Quem é você? Meu nome é Sofia Castellano. Trabalho para o Sr. Moretti.
Ela colocou o envelope no balcão e não fez nenhum movimento para se aproximar. Ele só quer uma reunião. 30 minutos do seu tempo e você pode sair deste tribunal como uma mulher livre, com dinheiro suficiente para recomeçar. Se eu recusar, a expressão de Sofia não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos escuros. Não era exatamente uma ameaça, mas como pena. Então volta para a sala de audiências onde o juiz Morrison, que devo mencionar, está particularmente mal-humorado hoje, ouvirá o advogado do teu marido descrever-te como uma adúltera que aceitou dinheiro de criminosos. Terás sorte se saíres com o vestido emprestado. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa, mas todos os meus instintos gritavam perigo. Por que ele quer me encontrar? Não sou eu quem deve responder a essa pergunta. Sofia olhou para o seu elegante relógio Cartier, que refletia a luz fluorescente. Tem 2 minutos para decidir, Sra. Hartwig. Depois disso, sairei daqui e a oferta do meu empregador expirará. Pensei no sorriso malicioso de Daniel, no olhar suspeito do juiz, e no pequeno apartamento da minha irmã, onde eu dormia no sofá há 2 meses, tentando me tornar menor, mais silenciosa e menos incômoda. Pensei naquela viagem de elevador e na maneira como Vincent Moretti olhou para mim. Ele realmente olhou para mim, como se eu fosse mais do que invisível. Apenas uma reunião. Apenas uma reunião. Será devolvida ao tribunal dentro de 1 hora, se desejar. As minhas mãos tremiam quando peguei o envelope. Dentro estava exatamente o que Sofia tinha prometido. Documentos legais assinados por Daniel, dando-me tudo. No fundo, havia um número com mais zeros do que eu já tinha visto, anexado ao meu nome. Como conseguiu que ele concordasse com isso? O sorriso de Sofia era afiado. O Sr. Moretti pode ser muito persuasivo. O seu marido tinha algumas dívidas pendentes que foram recentemente compradas. Ele estava motivado a cooperar. Dívidas pendentes. Pensei nas noites em que Daniel ficava acordado até tarde, nas suas chamadas telefônicas secretas, e em como ele tinha começado a olhar por cima do ombro nos meses antes de eu partir. Presumi que fosse outra mulher, mas a dívida fazia mais sentido. Daniel sempre viveu acima das nossas possibilidades e perseguiu a aparência de sucesso. Preciso de contar ao meu advogado. A Sra. Chen já foi informada. Ela aconselhou-me a aceitar o acordo. O tom de Sofia suavizou-se ligeiramente. Não é uma prisioneira, Sra. Hartwig. Pode recusar, mas o Sr. Moretti não faz ofertas 2 vezes. A água continuava a pingar. Lá fora, ouvia o oficial de justiça a chamar as pessoas de volta ao tribunal. Algures naquele edifício, Daniel provavelmente estava em pânico agora que o seu trunfo tinha sido derrotado, sentado com o seu advogado. Peguei na minha bolsa emprestada. 30 minutos, disse eu. Só isso. Sofia acenou com a cabeça uma vez, destrancou a porta e fez-me sinal para a seguir. O corredor estava vazio, impossivelmente vazio para um tribunal a meio do dia. Os nossos passos ecoavam nos azulejos enquanto Sofia me conduzia não para a entrada principal, mas para uma saída de serviço que eu não sabia que existia. Um guarda estava ali, não com um uniforme de oficial de justiça, mas com um fato preto e um auricular. Abriu a porta sem dizer nada. O ar frio de novembro atingiu-me como uma bofetada. Estávamos num pequeno pátio, protegido da rua por muros altos. Um SUV preto esperava com o motor a roncar e a porta traseira aberta. Vincent Moretti estava sentado dentro dele, com um braço apoiado no banco de trás. A sua expressão era indecifrável no interior escuro do veículo. Ele não falava nem gesticulava. Apenas me observava com aqueles olhos escuros que pareciam catalogar cada batida do meu pulso e cada respiração superficial. Sofia tocou-me gentilmente no cotovelo. Estarei aqui quando terminar. Aquilo era uma loucura. Eu estava a entrar num veículo com um homem que não conhecia. Um homem cujo nome era sinônimo de violência e crime. Todos os meus pensamentos racionais gritavam para eu fugir, mas entrei mesmo assim. A porta fechou-se com um baque pesado. O interior cheirava a couro e a mesma colônia do elevador. Cara, masculina, totalmente inebriante. As janelas escurecidas transformavam o mundo exterior em sombras. Uma divisória separava-nos do motorista. Estávamos sozinhos. Sra. Hartwig. A voz dele era grave e culta, com um tom que sugeria que ele não desperdiçava palavras. Obrigado por concordar em se encontrar comigo.
Agarrei a minha bolsa como se fosse um escudo. Não tinha a certeza de ter muita escolha. Você sempre tem escolha. Ele se moveu ligeiramente e eu me tornei profundamente consciente do seu tamanho. Ele preenchia o espaço sem esforço, fazendo com que o espaçoso SUV parecesse íntimo. Você poderia ter recusado, Sofia. Você poderia ter fugido, mas escolheu estar aqui. Manipulaste a situação. Eu resolvi a situação. A sua interrupção foi gentil, mas firme. O teu marido estava a tentar destruir-te com mentiras. Eu simplesmente forneci a verdade. Eu ri, a minha voz soando frágil. A verdade é que deixaste-me $50.000 sem motivo, e agora estás a chantagear-me. Eu não chantageio a Emma. Chamar-me pelo meu primeiro nome fez-me parar, e por um bom motivo. O silêncio tomou conta do veículo. Lá fora, eu podia ver as silhuetas borradas da sua equipa de segurança mantendo um perímetro. Lá dentro, eu podia ouvir os batimentos do meu coração, altos e frenéticos. Por que motivo? Eu finalmente sussurrei. Vincent inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e juntando as mãos. Mesmo nessa posição relaxada, ele exalava um poder controlado. Conte-me sobre o seu marido. Sobre Daniel Hartwick, meu ex-marido. Ou ele será dentro de 1 hora. Fale-me sobre ele. Eu não entendia porque ele queria saber, mas havia algo no seu tom de voz que me fez responder. Nós nos conhecemos há 3 anos. Eu trabalhava no Bernie's Diner, na Quinta da Avenida. Uma noite ele entrou, charmoso e atencioso, e disse que trabalhava com finanças. Eu torci as mãos no colo. Ele não trabalhava. Era um vendedor que mal ganhava comissões, mas era bom a fingir ser mais bem-sucedido do que realmente era. E ele cortejou-me. Deixou-me encantada. Encontros caros e promessas de uma vida melhor. Fui estúpida o suficiente para acreditar nele. Estavas esperançosa. Vincent corrigiu-me calmamente. Há uma diferença. Olhei para ele então. Olhei realmente para ele. No elevador, estava demasiado nervosa. No tribunal, eu estava chocada demais. Mas agora, neste espaço confinado, eu podia ver os detalhes. A cicatriz, tênue acima da sobrancelha esquerda, os fios prateados entremeados no cabelo escuro nas têmporas. O modo como o maxilar se contraía quando ele pensava. Eu podia ver os fios prateados no cabelo escuro nas têmporas e o modo como o maxilar se contraía quando ele pensava. Ele provavelmente tinha cerca de 30 e poucos anos, talvez 40 e poucos. Era bonito de uma forma quase perigosa. Tinha maçãs do rosto salientes, nariz forte e lábios que podiam sorrir ou condenar com igual facilidade. Por que é que se importa com o meu casamento falhado? Perguntei. Porque há 3 meses o seu marido roubou-me. O mundo parou. O quê? A expressão de Vincent não mudou, mas algo frio brilhou nos seus olhos. Daniel Hartwick foi contratado por um dos meus sócios para tratar de algumas transações financeiras simples. Ele foi bem pago por isso, mas ficou ganancioso. Ele roubou $200.000 de contas que achava que eu não iria notar. A minha boca ficou seca. Eu não sabia. Juro que não fazia ideia. Eu sei. A sua voz era gentil, o que de alguma forma a tornava mais assustadora. Trabalhas 60 horas por semana num restaurante, usas roupas emprestadas na tua audiência de divórcio e conduzes um carro que deveria ter morrido há 5 anos. Se soubesses do dinheiro, não continuarias pobre. Ele disse isso com naturalidade, sem piedade ou julgamento, apenas a verdade. Então por quê? Porque fui procurar o teu marido para cobrar o que ele deve e, em vez disso, encontrei-te a ti. O aquecedor do SUV zumbia baixinho, mas eu sentia frio. Não tenho o dinheiro dele. Não posso pagar-te. Não quero que me pague. Vincent recostou-se sem tirar os olhos do meu rosto. 6 semanas atrás, fui ao Venetian Hotel para encontrar o gerente do meu restaurante lá. Eu precisava entrevistar recepcionistas. Havia uma rotatividade de pessoal. Você estava lá pelo mesmo motivo. Essa entrevista era a minha última tentativa de encontrar um trabalho melhor. Eu vi-te no átrio. Continuou ele, a voz mais baixa e nervosa enquanto tentava parecer confiante. Tu deixaste cair a tua pasta espalhando o teu currículo. Tu apressaste-te a apanhá-los, pedindo desculpa a todos, mesmo que ninguém te ajudasse. Lembrei-me de como todos passaram por cima dos teus papéis como se fosses invisível. Meu Deus, lembrei-me da humilhação. Vi-te entrar no elevador e reparei em algo que me interessou.
Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sabes o que vejo o dia todo, Emma? Medo, ganância e ambição. Pessoas que querem algo de mim ou que têm pavor de que eu lhes tire algo. Mas naquele elevador, olhaste para mim com simples cansaço, como se eu fosse apenas um homem que te deixava nervosa, não alguém que poderia destruir-te. Eu não sabia quem tu eras, admiti. Exatamente. Algo que poderia ter sido um sorriso passou pelos seus lábios. Foi revigorante. Mandei a minha equipa investigar-te e descobri que eras casada com o ladrão que me roubou. As peças encaixaram-se com uma clareza horrível. O dinheiro, as 50.000 libras. O que estavas a fazer? A testar-me. Eu estava a oferecer-te uma saída. Se tivesses descontado aquele cheque e usado o dinheiro, eu saberia que eras cúmplice do roubo do teu marido. Mas não o fizeste. Deitaste-o fora sem sequer olhar para ele. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Isso disse-me tudo o que eu precisava de saber. Então, o que estavas a fazer a interromper a minha audiência de divórcio? Vingança contra o Daniel? Interrompi a tua audiência de divórcio porque o teu marido estava a tentar destruir-te. Não tolero ladrões nem intimidadores. A sua voz endureceu. O Daniel Hardwick deve-me algo, mas tu, Emma, não me deves nada. A sua sinceridade abalou-me mais do que qualquer ameaça poderia ter feito. Então, por que estou aqui? Sussurrei. Porque estou a passar por todo este trabalho por alguém que nem conheço. Vincent ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros a perscrutar o meu rosto enquanto falava. As suas palavras eram ponderadas, cuidadosas. Em 3 anos de casamento, o teu marido nunca te levou a um restaurante agradável. Ele nunca te comprou nada que não fosse para se exibir. Ele nunca a tratou como se você valesse mais do que a imagem que ele queria projetar. Ele fez uma pausa. Isso me ofendeu. Eu não sabia o que dizer. Esse homem perigoso e poderoso estava zangado por mim. Não fazia sentido. Eu não preciso ser salva, eu disse. Mas a minha voz tremia. Não, ele concordou. Você precisa de liberdade e eu estou oferecendo isso. O acordo de divórcio é real. Aceite-o. Comece de novo. Esquece que isso aconteceu. E o Daniel? O que vai acontecer com ele? O sorriso de Vincent era afiado o suficiente para cortar. Isso é entre ele e eu. Não precisas mais te preocupar com as dívidas dele. Um arrepio percorreu a minha espinha. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter exigido que ele deixasse o Daniel em paz. Mas em vez disso, senti uma satisfação selvagem por alguém finalmente ir responsabilizar o meu ex-marido. É tudo? Perguntei. É tudo o que querias dizer-me? Eu queria ver-te novamente. A sua admissão foi discreta e quase casual, mas atingiu-me como um trovão. Eu queria ter a certeza de que estavas bem e dar-te a escolha que o teu marido tentou tirar-te. Os nossos olhos se encontraram e vi algo no seu olhar que me tirou o fôlego. Não era violência ou ameaça, mas algo mais ávido, mais paciente e mais perigoso. Deves voltar para dentro, disse ele, pegando no telemóvel. A senhora Cheney terá a papelada pronta. Assine. Recupere a sua liberdade. Emma, disse ele, levantando os olhos do ecrã. Não deixe ninguém torná-la invisível novamente. A porta se abriu. Sofia estava lá, esperando. Eu deveria ter ido embora imediatamente. Eu deveria ter fugido desse homem, do seu mundo e da promessa sombria em seus olhos. Em vez disso, me vi perguntando, eu o verei novamente? O sorriso de Vincent foi lento, predatório e totalmente cativante. Isso depende, tu queres? Todos os meus pensamentos racionais gritavam, não. Este homem era puro perigo. Estar associada a ele poderia destruir toda a vida que eu tinha conseguido construir. Mas pensei na forma como ele tinha olhado para mim, olhado realmente para mim, na forma como ele tinha ficado zangado por mim. Pela primeira vez em 3 anos, alguém tinha me tratado como se eu fosse importante. Não sei, respondi honestamente. Então deixo que decidas. Ele entregou-me um cartão de visita preto com um único número de telefone gravado. Se precisares de alguma coisa, ou se simplesmente quiseres conversar, liga. Peguei no cartão, os meus dedos roçando os dele. Mesmo aquele breve contato fez com que uma descarga elétrica percorresse o meu braço. Saí do SUV com as pernas trêmulas. O pátio ainda estava vazio e estranhamente silencioso. Sofia acompanhou-me até a porta do tribunal sem dizer uma palavra. Antes de entrar, virei-me.
O SUV não se tinha movido. Através das janelas escurecidas, pude ver a silhueta de Vincent com um telefone ao ouvido. Ele já estava a passar para a próxima crise ou problema a resolver. Mas enquanto eu observava, ele baixou o telefone e olhou diretamente para mim. Um homem como aquele não olhava para alguém da maneira como olhou para mim, a menos que quisesse algo. A questão era, o quê? A questão mais assustadora era, por que parte de mim queria descobrir? Rita encontrou-me no corredor, com os olhos arregalados, numa mistura de alívio e preocupação. Emma, meu Deus, onde estiveste? Não importa, não faz diferença. O Daniel assinou tudo. O juiz aprovou. Estás livre, livre. Essas palavras deveriam ter me enchido de alegria. Em vez disso, eu só conseguia sentir o peso do cartão de visita de Vincent Moretti a queimar no meu bolso e ouvir as suas palavras ecoando na minha mente. Isso depende. Tu queres? Assinei os papéis em um dia. Vi Daniel sair furioso do tribunal, com o rosto roxo de raiva e medo, e aceitei os parabéns de Rita e o seu cartão, prometendo manter contato. Então saí para o ar frio de novembro, oficialmente divorciada, oficialmente livre e oficialmente aterrorizada com o que viria a seguir. Os SUVs pretos tinham ido embora. Mas, enquanto estava na escadaria do tribunal, senti aquela sensação familiar de formigueiro na nuca. A sensação de estar a ser observada, protegida ou perseguida. Não sabia ao certo o que me assustava mais. 3 dias se passaram antes que eu encontrasse coragem para olhar o cartão. Eu tinha saído do apartamento da minha irmã no dia seguinte à finalização do divórcio, usando parte do acordo para alugar um pequeno estúdio num bairro decente. Nada sofisticado, apenas 4 paredes, uma cozinha compacta e um banheiro que não vazava. Mas era meu. O primeiro espaço que eu tinha só para mim em 3 anos. O cartão estava na minha mesa de cabeceira, preto contra o laminado branco barato, como uma sombra da qual eu não conseguia me livrar. Voltei a trabalhar no Bernie's Diner. Já não precisava de trabalhar lá. Não com o dinheiro do acordo, mas a rotina ajudava. Acordar, tomar banho, prender o cabelo e vestir o uniforme que cheirava a café e gordura. Sorria para os clientes, servia bebidas e fingia que tudo estava normal, mas nada parecia normal. Cada carro preto que passava fazia o meu coração acelerar. Cada vez que a porta da lanchonete tocava, eu olhava para cima, esperando vê-lo, o seu pessoal ou algo que provasse que o encontro impossível não tinha sido imaginação minha. Na terceira noite, cheguei a casa e encontrei um pacote à minha porta. Não havia etiqueta de entrega nem endereço de retorno. Apenas uma caixa branca, amarrada com uma fita preta, colocada no meu capacho como se pertencesse àquele lugar. As minhas mãos tremiam enquanto eu a levava para dentro e a colocava na pequena mesa que servia como minha área de jantar. Fiquei a olhar para ela durante 10 minutos antes de ter coragem para abrir. Dentro, embrulhado em papel de seda, estava um vestido. Não era emprestado nem barato. Parecia água quando o levantei. Era feito de seda esmeralda escura que refletia a luz e brilhava. Era o tipo de vestido que eu via nas montras das lojas e nunca ousava tocar. Por baixo, encontrei um bilhete escrito à mão com uma caligrafia precisa e masculina. Mereces ter algo bonito. Eu devia ter ficado zangada. Devia ter percebido o que era. Um homem rico a tentar comprar a minha atenção, a minha obediência e a minha gratidão. Em vez disso, dei por mim a segurar o vestido contra o meu corpo e a olhar para o meu reflexo no espelho da casa de banho. Vi alguém que não reconheci. Alguém que podia usar seda esmeralda. Alguém que não era invisível. O telefone tocou, quebrando o momento. Não reconheci o número, mas algo me fez atender. Emma Hartwick, uma voz feminina, profissional e seca. Sim, aqui é Margaret Chen, do Venetian Hotel. Estamos a ligar para confirmar a sua entrevista para o cargo de recepcionista amanhã às 14 horas. Eu congelei. Desculpe, eu fiz a entrevista há 6 semanas. Não fui contratada. Houve uma pausa. Os nossos registros mostram que está marcada para amanhã. A vaga ainda está disponível e a gerência solicitou especificamente que você comparecesse. Gerência. Não precisei perguntar qual gerente. Sim, às 14 horas. Estarei lá. Desliguei com o coração a bater forte. Era demais. O vestido, a entrevista, a sensação de que a minha vida estava a ser silenciosamente reorganizada por mãos invisíveis.
Peguei o cartão de visita preto e o meu telefone. Antes que pudesse desistir, disquei. Ele atendeu ao segundo toque. Emma, disse ele sem questionar. Ele sabia que eu ligaria. Provavelmente estava à espera. Tem de parar, disse eu, tentando soar firme. O vestido, a entrevista de emprego, não preciso que conserte a minha vida. O vestido é um presente. A entrevista é uma oportunidade que ganhaste há 6 semanas. A sua voz era calma e irritantemente razoável. Ambas são tuas para aceitares ou recusares. Isto não é normal. As pessoas não fazem isto. Eu não sou uma pessoa normal. Um toque de diversão coloria o seu tom de voz. Esta situação também não é, mas eu disse o que pensava, Emma. Não me deves nada. Se queres devolver o vestido e faltar à entrevista, a escolha é tua. Olhei para a seda esmeralda estendida no meu sofá. Por que estás a fazer isto? O silêncio estendeu-se entre nós. Quando ele voltou a falar, a sua voz estava mais baixa e íntima. Porque quero. É assim tão difícil de acreditar? Sim, sussurrei. Homens como tu não ajudam pessoas como eu. Homens como eu. Ele emitiu um som que poderia ser uma risada. Emma, tu não fazes ideia do tipo de homem que eu sou. Eu sei o que as pessoas dizem, o que elas sussurram e o que elas sussurram. A minha garganta apertou. Que eu sou perigoso, que as pessoas que te contrariam desaparecem e que a tua família é tudo o que dizem e pior. Ele terminou calmamente. Não vou mentir-te sobre quem eu sou, continuou ele, mas nunca magoei ninguém que não me tivesse magoado primeiro. Também nunca forcei ninguém a fazer algo que não quisesse fazer. Então, o que queres de mim? A pergunta pairou no ar como fumo. Janta comigo, disse ele finalmente. Amanhã à noite, depois da tua entrevista. Deixa-me levar-te a um lugar agradável onde possas usar esse vestido. É só um jantar, Emma. Só conversa. E se no final da noite não quiseres ter nada a ver comigo, eu desapareço. Tens a minha palavra. Todos os meus instintos me diziam que era uma péssima ideia. Que aquele jantar com Vincent Moretti levaria a algo de que eu não conseguiria voltar atrás. Mas Deus ajudou-me. Eu queria dizer sim. Queria usar aquele lindo vestido e ser vista por alguém que olhasse para mim como se eu fosse importante. Apenas um jantar? Perguntei. Apenas um jantar. Se eu disser não, direi boa noite e nunca mais ouvirás falar de mim. Ele fez uma pausa. Mas espero que digas sim. A vulnerabilidade nas suas últimas palavras quebrou algo em mim. A que horas? Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Às 19 horas. Vou mandar um carro. Eu posso conduzir. Emma foi gentil, mas firme. Deixe-me fazer isso direito. Por favor. Isso me desarmou completamente. Às 19 horas eu concordei, com a voz quase inaudível. Use o vestido, ele disse suavemente. Quero ver-te com ele. Ele desligou antes que eu pudesse responder. De pé no meu pequeno apartamento, com o telefone na mão, tentei entender o que tinha acabado de concordar. Um encontro com um chefe da máfia que tinha orquestrado o meu divórcio e me dado uma pequena fortuna, e agora me oferecia um emprego e um jantar. Um encontro com um chefe da máfia que orquestrou o meu divórcio e me deu uma pequena fortuna, e que agora me oferecia um emprego e um jantar. Era uma loucura. Eu era louca. Mas quando olhei para o vestido esmeralda, não consegui me arrepender. O Venetian Hotel parecia diferente à luz do dia. Menos intimidante e mais elegante. Cheguei 20 minutos antes da entrevista, vestindo a minha saia preta simples e blusa branca. O vestido esmeralda estava cuidadosamente pendurado no meu guarda-roupa em casa. O gerente, Sr. Castellano, um homem elegante na casa dos 50 anos, com olhos gentis e sotaque italiano, cumprimentou-me pessoalmente. Senhorita Hardwick, seja bem-vinda. Bem-vinda. Por favor, venha ao meu escritório. A entrevista foi surreal. Ele fez perguntas básicas e acenou com a cabeça às minhas respostas. Em 15 minutos, ofereceu-me o cargo. O salário era mais do que o dobro do que eu ganhava no Burns. O horário também era melhor. Os benefícios incluíam um seguro de saúde do qual eu precisava desesperadamente. Estamos muito satisfeitos por tê-la conosco, disse o Sr. Castiano, apertando a minha mão. O Sr. Moretti fala muito bem de si. O meu estômago revirou-se. Ele fala? Sim. Ele disse que você era profissional e pontual, e exatamente o tipo de pessoa de que precisamos para representar o Venetian. O seu sorriso era genuíno.
Um grande elogio, sem dúvida. Ele não faz elogios levianamente. Saí do hotel no dia seguinte. O meu novo horário e o pacote de funcionários estavam debaixo do meu braço. Eu tinha 4 horas até o carro chegar. 4 horas para decidir se realmente iria fazer isso. Eu segui em frente. Às 18h30, eu estava em frente ao espelho do banheiro e mal me reconheci. O vestido esmeralda caía perfeitamente. Como ele sabia o meu tamanho e como ele me transformou em alguém elegante, alguém que vale a pena olhar 2 vezes. Fiz a minha maquilhagem com cuidado e deixei o meu cabelo escuro cair em ondas soltas sobre os ombros. As minhas mãos não paravam de tremer. Exatamente às 19h, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Peguei na minha pequena bolsa, a única que eu tinha que não parecia barata, e desci as escadas. O carro que me esperava não era um SUV desta vez, mas um elegante sedã preto que provavelmente custava mais do que um ano de salário. O motorista, um homem mais velho com um fato impecável, abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. Entrei no carro com a respiração presa na garganta. Vincent estava sentado na penumbra, usando um fato azul escuro que fazia os seus olhos escuros parecerem ainda mais intensos. Mas foi o jeito como ele olhou para mim que me deixou sem fôlego. Como se eu fosse a única coisa no mundo que valesse a pena ver. Emma. Ele sussurrou o meu nome como se fosse uma oração. Você está... Ele não terminou. Eu não precisei. O calor no seu olhar dizia tudo. O vestido é lindo. Consegui. Obrigada. Afinal, o vestido é apenas tecido. Ele aproximou-se sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Tu tornas-o lindo. O carro entrou suavemente no fluxo do trânsito. Eu não tinha ideia de para onde estávamos a ir, mas não me importava. Nervosa? Ele perguntou. Aterrorizada, admiti. Ótimo! O seu sorriso foi lento e perigoso. Eu também, ele continuou. Você não parece muito boa em esconder isso. Ele apontou para o bar embutido no carro. Quer uma bebida? Vai ajudar a relaxar. Provavelmente não devia. Provavelmente não, concordou ele. Mas não vou julgar se beber. Servi-me de um pouco de uísque, com as mãos apenas ligeiramente mais firmes. Para onde vamos? Para um lugar privado. Um lugar onde possamos conversar sem interrupções. Isso deveria ter me alarmado. Em vez disso, senti um arrepio percorrer a minha espinha. O carro subiu as colinas com vista para a cidade, seguindo uma estrada sinuosa que eu nunca tinha percorrido antes. Finalmente, passamos por portões de ferro que se abriram automaticamente, revelando uma propriedade extensa. A mansão era realmente toda de vidro e pedra, moderna e imponente, com luzes brilhando calorosamente contra a escuridão. Esta é a sua casa? Perguntei, quando o carro parou na entrada circular. Uma delas. Ele saiu e estendeu-me a mão para me ajudar a sair do carro. O seu toque era quente e gentil, e enviou um arrepio de eletricidade a percorrer-me o corpo. Achei que um restaurante seria muito público, muitos olhos. Aqui, porém, poderíamos ser apenas 2 pessoas a jantar. Como se fôssemos iguais. Como se ele não fosse um homem que podia comprar e vender vidas, enquanto eu era apenas uma empregada de mesa numa existência emprestada. Mas a sua mão estava firme na minha, e o seu olhar era honesto, então deixei-o levar-me para dentro. O interior era de tirar o fôlego. Havia tetos altos, arte moderna, e móveis que pareciam pertencer a museus. Mas não era frio. Havia uma iluminação acolhedora, música suave tocando em algum lugar, e o cheiro de algo delicioso a cozinhar. Uma mulher apareceu do que devia ser a cozinha. Ela era mais velha, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Menina Hartwick, seja bem-vinda. Sou Teresa, a governanta do Sr. Moretti. O jantar estará pronto em 20 minutos. Obrigado, Teresa, disse Vincent. Depois virou-se para mim. Gostaria de fazer uma visita primeiro ou prefere ir diretamente para o jantar? Uma visita? Ouvi-me dizer. Ele mostrou-me quartos que poderiam abrigar famílias e apontou a arte e a arquitetura com conhecimento casual. Mas foram os pequenos detalhes que chamaram a minha atenção. Uma foto de um menino numa estante. Flores frescas em todos os quartos. Livros que claramente tinham sido lidos e relidos. Você mora aqui sozinho? Perguntei, em pé numa biblioteca que devia ter milhares de livros. A Teresa mora na casa de hóspedes. A segurança funciona por turnos. Ele tirou um livro da estante, os dedos tocando suavemente a encadernação de couro.
É grande demais para uma pessoa só, disse ele. Mas era a casa do meu pai e não consegui me desfazer dela. Era? Perguntei baixinho. Ele morreu há 6 anos. Ataque cardíaco. Vincent cerrou os dentes, de repente, sem aviso. Sinto muito. Não se preocupe. Ele era um homem forte que tomava decisões difíceis. Mas ele me ensinou tudo o que sei. Ele pegou o livro de volta, para o bem ou para o mal. Ficamos em um silêncio confortável, rodeados por livros e luz suave. De perto, pude ver as linhas finas ao redor dos olhos dele e a tensão nos ombros. Ele não era apenas perigoso, estava cansado e era humano. O jantar está servido, chamou Teresa da porta. A sala de jantar tinha vista para a cidade. Janelas do chão ao teto revelavam um tapete de luz que se estendia até ao horizonte. A mesa tinha capacidade para 20 pessoas, mas estava posta para 2, tornando-a íntima, apesar do espaço. Vincent segurou a minha cadeira e roçou o meu ombro com a mão quando me sentei. Esse simples toque fez com que uma onda de calor percorresse o meu corpo. O jantar foi perfeito. A massa era fresca e o vinho provavelmente custou mais do que o meu carro. A conversa fluiu mais facilmente do que deveria. Vincent perguntou-me sobre a minha vida, os meus sonhos e as coisas que eu queria. Acabei falando sobre planos que havia abandonado e esperanças que havia enterrado. A pessoa que eu era antes de Daniel. Você deveria voltar a estudar, disse Vincent, enquanto Teresa retirava os pratos. Mencionaste que querias estudar literatura. Por que paraste? Dinheiro, tempo. A vida la atrapalhou, mas a vida não precisa mais atrapalhar. Ele recostou-se na cadeira, segurando o copo de vinho. Tens o acordo. Tens um emprego com horário flexível. O que realmente está a impedir-te? Medo, eu queria dizer. Medo de falhar. Medo de não ser inteligente o suficiente, boa o suficiente ou merecedora o suficiente. Não sei, respondi. Os seus olhos escuros perscrutaram-me. O medo é uma escolha, Emma. A coragem também. É assim que vives? Sempre escolhendo a coragem? Eu escolho a sobrevivência. Ele pousou o copo. Às vezes, a sobrevivência parece coragem. Do que estás a sobreviver? Do peso do legado e das expectativas da minha família. Do conhecimento de que cada escolha que faço afeta centenas de pessoas. O seu sorriso era amargo. Não é tão diferente de ti. Na verdade, é apenas um tipo diferente de gaiola. Pensei na sua bela casa, no seu poder e na sua riqueza. A tua gaiola parece melhor do que a minha era. Mas barras de ouro continuam a ser barras, Emma. Depois do jantar, fomos para o terraço. O ar da noite estava fresco, mas não frio. A cidade estendia-se abaixo de nós como um ser vivo, cheia de luz, som e vida. Vincent ficou perto de mim, embora não me tocasse. Ainda assim, sentia a sua presença, como o calor de uma fogueira. Obrigada por esta noite, disse baixinho. Por tudo isto. Ainda não acabou. Virei-me para ele e percebi que estava mais perto do que eu imaginava. Os seus olhos eram escuros e intensos, examinando o meu rosto como se estivesse a memorizar cada detalhe. O que vês quando olhas para mim? Sussurrei. Força que não reconheces, beleza que não possuis, um futuro que tens medo de desejar. A mão dele levantou-se lentamente, dando-me tempo para me afastar. Quando não o fiz, ele afastou uma madeixa de cabelo do meu rosto, os dedos dele demorando-se na minha bochecha. O que vês quando olhas para mim? Perigo. Eu respirei. Poder. Algo de que deves fugir? Mas não estás a fugir. Não, admiti. Não estou. O polegar dele traçou a minha mandíbula com uma delicadeza dolorosa. Eu falei sério. Não me deves nada. Se quiseres ir embora, eu te levo para casa agora mesmo. Sem perguntas, sem consequências. Mas e se eu não quiser ir embora? A pergunta pairou entre nós, carregada de promessas e ameaças. Então serei a coisa mais perigosa que já aconteceu na tua vida, disse ele suavemente. Porque uma vez que eu te tiver, Emma, não vou te soltar. É assim que eu sou. É assim que eu funciono. Eu deveria estar aterrorizada. Eu deveria ter fugido gritando desse homem em sua bela jaula com seus avisos honestos. Em vez disso, inclinei-me para mais perto. Talvez eu esteja cansada de ser abandonada. O seu controle se rompeu como um fio esticado demais. Ele segurou a parte de trás do meu pescoço com a mão
E me beijou com uma fome que roubou meu fôlego, meus sentidos e todos os pensamentos racionais que eu já tive. O beijo era posse e promessa, a reivindicação de algo que ele tinha decidido que era seu. E Deus me ajudou. Eu retribuí o beijo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, a testa dele repousou contra a minha. Fica esta noite, sussurrou ele contra os meus lábios. Não para nada além de dormir. Apenas fica. Deixa-me abraçar-te. Deixa-me mostrar-te como é ser amada. Todos os alarmes na minha cabeça estavam a tocar, mas o meu coração estúpido e esperançoso era mais alto. Está bem, suspirei. Ele pegou na minha mão e levou-me para dentro, subindo uma grande escadaria até um quarto, que era luxuoso e íntimo. Ele deu-me roupas para dormir, a sua camisa macia, que cheirava a ele, e deixou-me sozinha para me trocar enquanto desaparecia no outro quarto. Quando voltou, estava a usar apenas calças de dormir. Não pude deixar de olhar para as cicatrizes que cobriam o seu peito e braços. Histórias escritas com violência. Ele viu que eu estava a olhar, mas não as escondeu. A vida que levo deixa marcas. Dói? Já não. São apenas lembranças. Deitamo-nos numa cama enorme que parecia que estávamos a dormir nas nuvens. Ele puxou-me para si, com as minhas costas contra o seu peito e o seu braço protetor à volta da minha cintura. Durma, Emma, murmurou ele no meu cabelo. Você está segura aqui, eu prometo. Impossivelmente, cercada por um luxo que eu não merecia e abraçada por um homem que eu deveria temer, senti-me mais segura do que em anos. Adormeci ao som do seu batimento cardíaco constante e acordei para descobrir que a minha vida tinha mudado para sempre. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto e eu sentia o cheiro de café. Por um momento, fiquei desorientada e não sabia onde estava. A cama era muito macia. Os lençóis eram muito caros. O quarto era muito bonito. Então, a memória voltou. Vincent. O jantar. O beijo que tinha reprogramado algo fundamental dentro de mim. Eu estava sozinha na cama enorme, mas podia ouvir movimentos em algum lugar da casa. Vozes baixas e urgentes. O tipo de conversa que para quando as portas se abrem. Encontrei o meu vestido da noite anterior cuidadosamente colocado sobre uma cadeira e os meus sapatos bem arrumados ao lado. Na mesa de cabeceira havia uma bandeja com café, frutas frescas e um bilhete escrito à mão. Tive que tratar de alguns assuntos. A Teresa irá levá-la para casa quando estiver pronta. A noite anterior tinha sido perfeita. Vesti-me rapidamente, com as mãos a tremerem ligeiramente, enquanto fechava o zíper do vestido de seda esmeralda. O que eu tinha feito? Passei a noite na casa de um chefe da máfia. Beijei-o como se a minha vida dependesse disso. Deixei-o abraçar-me enquanto dormia. Era uma loucura, era perigoso. Mas também foi a sensação mais viva que tive em anos. Teresa estava à minha espera lá embaixo, com um ar caloroso, mas profissional. Bom dia, menina Hartwick. O Sr. Moretti pede desculpa por ter de sair mais cedo. Deixou instruções para eu a levar a casa e garantir que tem tudo o que precisa. Não é necessário. Posso chamar um táxi. O Sr. Moretti foi muito claro. O seu sorriso era gentil, mas firme. Por favor, deixe-me fazer isto. Caso contrário, ele vai ficar preocupado. A ideia de que Vincent Moretti se preocuparia comigo era absurda. No entanto, segui Teresa até um elegante Mercedes na garagem, um dos pelo menos 8 veículos que eu podia ver, e permiti que ela me levasse de volta ao meu pequeno estúdio. O contraste era chocante, de uma mansão a um cubículo em 20 minutos. Menina Hartwick. A voz de Teresa era gentil quando paramos em frente ao meu prédio. Um conselho, se me permite. Virei-me para ela. O Sr. Moretti é um bom homem, apesar do que as pessoas dizem. Trabalho para a família dele há 30 anos. Vi-o crescer. O mundo dele é complicado e perigoso. Se vai fazer parte dele, precisa de entender o que isso significa. Não vou. Vai sim, interrompeu-me gentilmente. Vi como ele olhou para si ontem à noite. Nunca o vi olhar para ninguém dessa forma. Isso significa que já fazes parte do mundo dele, quer aceites ou não. Um arrepio percorreu-me a espinha. O que isso significa? Significa que as pessoas vão notar. Aqueles que querem magoá-lo vão ver-te como uma forma de o fazer. Significa que a tua vida já não é inteiramente tua. Ela estendeu a mão e deu-me uma palmadinha na mão. Mas também significa que serás protegida e amada. Ele moverá céus e terras para mantê-la segura.
Apenas esteja preparada para o que essa proteção implicará. Ela foi embora, deixando-me parada na calçada com mais perguntas do que respostas. A semana seguinte passou num borrão de normalidade que parecia tudo menos normal. Comecei meu trabalho no Venetian, trabalhando no turno da noite como recepcionista. O trabalho era fácil, as gorjetas eram excelentes e a equipe me tratava de maneira diferente. Não entendi o porquê até ouvir dois garçons a conversar. É a garota do Moretti, sussurrou um deles. De jeito nenhum, ela é normal demais. Estou a dizer, foi o Costano que a contratou pessoalmente. Ela é intocável. Eu queria corrigi-los. Queria explicar que não era garota de ninguém. Vincent e eu tínhamos passado apenas uma noite juntos. Queria dizer-lhes que o que eles pensavam que estava lá a acontecer não era verdade. Mas não o fiz. O meu telemóvel não parava de vibrar com mensagens dele. Como foi o teu primeiro dia? O castelaniano tratou-te bem? Estou a pensar em ti. Mensagens simples que faziam o meu coração acelerar. Respondi de forma casual, mas a verdade é que pensava nele constantemente. No seu beijo, no seu toque, na forma como me abraçava, como se eu fosse preciosa. No meu quarto dia no Venetian, Daniel apareceu. Eu estava a acomodar um casal quando o vi entrar pela porta, com o rosto corado de raiva e álcool. Meu estômago revirou. Emma, sua voz ecoou pelo elegante saguão. Precisamos conversar agora. O casal que eu estava a acomodar parecia desconfortável. Os outros clientes se viraram para olhar. Senti meu rosto corar de humilhação. Daniel, você precisa ir embora. Nem pensar. Ele estava agora mesmo à minha frente, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do uísque no seu hálito. Achas que podes simplesmente ir embora e levar tudo para ti? Escolher um criminoso como teu parceiro e fingir que és melhor do que eu? As palavras atingiram-nos como bofetadas. As pessoas estavam a pegar nos seus telemóveis e a gravar. O gerente aproximou-se apressadamente, seguido pela segurança. Senhor, precisa de sair imediatamente, disse ele. Sai, rosnou Daniel. Depois voltou-se para mim. Tu não és nada, Emma, ouviste? Nada. E quando o Moretti acabar contigo e te deitar fora como o lixo que és, vais voltar a rastejar. A sua mão esticou-se e agarrou o meu pulso com força suficiente para deixar uma marca. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A segurança agarrou Daniel, mas não antes de ele me puxar para a frente. Tropecei, torcendo o tornozelo com os saltos altos. A dor percorreu a minha perna quando bati com força no chão de mármore. Daniel foi arrastado em direção à saída, gritando obscenidades. O gerente ajudou-me a levantar e perguntou se eu estava bem. Outros funcionários se reuniram ao nosso redor, parecendo preocupados, mas eu só conseguia me concentrar no meu pulso, que já estava ficando roxo devido ao aperto de Daniel, e na terrível constatação de que eu tinha acabado de piorar tudo. O senhor Castellaniano insistiu para que eu fosse ao hospital. Eu insisti que estava bem. Chegamos a um acordo. Eu iria para a coisa, colocaria gelo no tornozelo e tiraria o dia seguinte de folga. A viagem de Uber para casa parecia um cortejo fúnebre. Eu sabia o que estava para acontecer. Alguém teria ligado para o Vincent. Ele veria o relatório do incidente e meu telefone tocaria antes mesmo de eu abrir a porta. Você está ferida? A voz dele era mortalmente calma. O tipo de calma que precede tempestades. Estou bem. Só torci o tornozelo. Onde você está? Em casa, Vincent. Não é nada grave. Vou enviar um médico e a segurança. Eles chegarão em 10 minutos. Não preciso da Emma. A maneira como ele disse o meu nome me deixou sem fôlego. O teu ex-marido agrediu-te em público. Ele agarrou-te com força suficiente para deixar hematomas. Isso é muito grave. Foi simplesmente errado. Havia firmeza na sua voz. Não minimizes o que ele fez. Não inventes desculpas para ele. Ele magoou-te. Isso importa. As lágrimas brotaram dos meus olhos. Quando foi a última vez que alguém ficou zangado por mim? Se importou o suficiente para chamar agressão ao que foi? Está bem, sussurrei. O médico vai examiná-la. A segurança ficará do lado de fora do seu prédio esta noite. Vamos discutir o que acontecerá amanhã. Vincent, não pode fazer isso. Posso e farei. E antes que comece a discutir, entenda isto, Emma. Agora sou eu que tenho de a proteger. Levo essa responsabilidade muito a sério. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiel à sua palavra, uma médica chegou em 10 minutos.
Uma mulher gentil na casa dos 40, que examinou o meu tornozelo, verificou o meu pulso e prescreveu gelo e repouso. Depois dela, vieram 2 seguranças, que se posicionaram do lado de fora do meu prédio com eficiência silenciosa. Sentei-me no meu pequeno apartamento com gelo no tornozelo e tentei processar o que estava a acontecer. Isso era real. O mundo de Vincent estava a invadir o meu e eu não tinha ideia de como impedir isso, ou mesmo se queria impedir. Vincent chegou na manhã seguinte. Ouvi os seguranças do lado de fora da minha porta se movimentarem. Ouvi-os murmurar, Senhor Moretti, e então ele estava lá, preenchendo o meu pequeno espaço com a sua presença. Ele usava jeans escuros e um suéter preto. Era um look casual para ele, mas mesmo assim parecia ter saído da capa de uma revista. Os seus olhos foram imediatamente para o meu tornozelo enfaixado e as marcas no meu pulso. Algo sombrio e perigoso passou pelo seu rosto. Mostre-me, disse ele baixinho. Estendi o meu pulso. Ele pegou-o com infinita gentileza, os seus dedos passando suavemente pelas marcas roxas que Daniel tinha deixado. Por um longo momento, ele ficou ali parado, olhando para as evidências da violência que tinha infligido em mim. Quando ele olhou para cima, os seus olhos estavam negros de raiva. Ele se foi, disse Vincent secamente. O meu sangue gelou. O que quer dizer com se foi? Quero dizer que ele não é mais um problema. Ele não vai te machucar novamente. Ele não vai se aproximar de ti novamente. Ele não fará mais parte do teu mundo. Vincent, o que você fez? Ele estava sentado ao meu lado no meu pequeno sofá, ainda segurando o meu pulso ferido. Convenci-o a deixar a cidade para sempre. Ele tem um incentivo de recomeçar em algum lugar distante e nunca mais mencionar o teu nome. Não o mataste? Não, respondeu ele com um sorriso frio. Mas já tens trauma suficiente sem acrescentar isso à tua consciência. Por isso encontrei uma solução diferente. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter exigido detalhes, alguma coisa. Mas tudo o que senti foi alívio. Daniel tinha desaparecido. O homem que tinha tornado a minha vida um inferno durante 3 anos tinha finalmente desaparecido de vez. Obrigada, sussurrei. A expressão de Vincent suavizou-se. Ele soltou cuidadosamente o meu pulso e, em seguida, segurou o meu rosto com as 2 mãos. Não me agradeças por te proteger. Nunca precisas de me agradecer por isso. Isto é uma loucura, disse eu, inclinando-me para o seu toque. Mal nos conhecemos. Tudo isto está a acontecer muito rápido. Eu sei, disse ele. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Eu sei que é rápido. Eu sei que é intenso. Eu sei que provavelmente deverias fugir de mim o mais rápido e o mais longe que pudesses. Então, por que estás aqui? Porque não consigo ficar longe. A admissão parecia doer-lhe. Eu tentei, Emma. Tentei dar-te espaço e deixar-te processar tudo. Mas sempre que o meu telefone toca, penso que estás em perigo. Sempre que fecho os olhos, vejo o teu rosto. Entraste na minha pele e não sei como te tirar da minha cabeça. Queres que eu saia? A minha voz mal se ouvia. Não, ele sussurrou. Deus me ajude. Ele beijou-me então suavemente e com hesitação, como se estivesse a pedir permissão para algo que já tínhamos começado. Eu retribuí o beijo, passando os dedos pelo cabelo dele e puxando-o para mais perto, apesar da voz na minha cabeça gritar avisos. Quando nos separamos, a testa dele repousou contra a minha. Vem ficar comigo, disse ele. Só por alguns dias até o teu tornozelo sarar. Deixa-me cuidar de ti. Vincent, eu sei o que vais dizer. É demais, muito rápido. Tudo estava a acontecer muito depressa. Mas não posso proteger-te aqui, Emma. Este prédio não tem segurança. Qualquer pessoa pode entrar. Depois de ontem e de ver o que o teu ex fez, estou preocupado. Não posso perder-te por algo que eu poderia ter evitado. Não se pode perder o que não se tem, argumentei. Os seus olhos encontraram os meus. Eram escuros, intensos e totalmente sérios. Mas eu tenho-te. Talvez eu tenha-te desde aquela viagem de elevador. Ou talvez desde que te via lutar para apanhar os teus papéis enquanto as pessoas passavam por cima de ti. Ou talvez tenha sido no momento em que percebi que tinhas deitado fora 50.000 libras sem sequer olhar para elas. As suas mãos emolduraram o meu rosto. Tu és minha, Emma. Só ainda não aceitaste isso. A possessividade na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti um calor no estômago.
Ouvi-me concordar em ficar por alguns dias até o meu tornozelo sarar. O sorriso que cruzou o rosto dele era puro triunfo. Faça as malas. Mandarei alguém buscar o resto das suas coisas amanhã. Vincent, eu disse, são apenas alguns dias. Eu ouvi. O sorriso dele tornou-se predatório. Mas sou um homem paciente. Emma, posso esperar até que percebas que não vais embora. Mudar-me para a mansão de Vincent foi como entrar noutro mundo. Teresa tinha preparado um quarto de hóspedes para mim. Vincent insistiu que eu tivesse o meu próprio espaço, mas passei a maior parte do tempo na biblioteca ou no terraço, observando as luzes da cidade e tentando entender como a minha vida tinha se tornado assim. Vincent trabalhava em casa, atendendo chamadas no seu escritório e realizando reuniões. Eu não era convidada a acompanhá-lo. No entanto, todas as noites, nós dois jantávamos juntos e conversávamos sobre tudo e nada. Ele me contou sobre o seu pai, sobre ter crescido num mundo onde a violência era comum e a lealdade era fundamental, sobre ter assumido os negócios da família aos 25 anos, quando o seu pai faleceu, e sobre o peso das expectativas e do legado. Eu contei-lhe sobre a minha infância, contei-lhe sobre ter perdido os meus pais ainda jovem, contei-lhe sobre a série de lares adotivos em que vivi e a minha determinação em fazer algo da minha vida. Contei-lhe que me casei com o Daniel porque estava cansada de estar sozinha. Contei-lhe como percebi lentamente que tinha trocado um tipo de solidão por outro. Já não estás sozinha, disse Vincent uma noite, com a mão a cobrir a minha sobre a mesa de jantar. Não estou? Desapareces por horas, atendes chamadas que não explicas e tens reuniões à porta fechada. Nem sei o que fazes o dia todo. A sua expressão ficou séria. Queres saber? Eu queria. Saber tornaria-me cúmplice. Levar-me-ia mais fundo num mundo ao qual ainda não tinha a certeza de pertencer. Sim, disse eu finalmente. Quero saber. Ele estudou-me por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Amanhã eu mostro-te. Na manhã seguinte, Vincent acordou-me cedo. Veste-te, algo confortável. Vamos sair. Uma hora depois, eu estava sentada no banco do passageiro de um dos seus SUVs, um diferente do da última vez, a ver a cidade acordar. Dirigimos até o bairro à beira-mar e uma série de armazéns que pareciam abandonados. Dentro do maior deles, encontrei um caos controlado. Trabalhadores descarregavam caminhões sob o olhar atento de guardas armados. Computadores alinhavam-se em uma parede, com as telas exibindo o que pareciam ser manifestos de embarque e listas de inventário. Num canto distante, dinheiro, pilhas e pilhas dele, estava a ser contado e separado. A mão de Vincent repousava na minha cintura enquanto ele me guiava. Este é um dos meus centros de distribuição. Lidamos com importações, a maioria legítimas, algumas menos. Menos, repeti. Bens de luxo que as pessoas querem comprar sem pagar impostos de luxo. Arte que os colecionadores querem sem interferência do governo e medicamentos que as empresas farmacêuticas vendem a preços muito altos. Ele olhou fixamente para mim. Não vou mentir para você, Emma. Algumas das coisas que faço estão na zona cinzenta, mas não lido com drogas. Não trafique. Enquanto caminhávamos pelo armazém, observei as pessoas respeitarem Vincent imediatamente, vendo o respeito, o medo e a lealdade absoluta nos seus olhos. Este era o reino de Vincent, e ele governava-o com mão de ferro. Por que estás a mostrar-me isto? Perguntei. Porque se vais fazer parte da minha vida, precisas de entender como é essa vida. Não vou esconder nada de ti, Emma. Não vou fingir ser algo que não sou. Ele parou e virou-me para ficar de frente para ele. Mas preciso que decidas se podes aceitar isso. Se podes aceitar-me. Olhei ao redor do armazém para os guardas, o dinheiro e a moralidade cinzenta de tudo aquilo. Então olhei para Vincent, o homem que me protegeu, me amou e foi honesto comigo quando poderia ter mentido. Eu aceito-te, disse baixinho. O alívio nos seus olhos era palpável. Ele puxou-me para perto e beijou a minha testa. Obrigado. Passamos o resto do dia a visitar os seus outros negócios legítimos. Um restaurante onde ele cumprimentava os funcionários pelo nome, uma empresa de construção que construía habitações a preços acessíveis e um centro comunitário num bairro difícil, onde as crianças tinham aulas de boxe e recebiam refeições quentes. Isto também sou eu, disse ele, enquanto observávamos os adolescentes a lutar no ringue. O dinheiro que ganho nas áreas cinzentas vem para aqui.
Muito dele vem para aqui, para lugares como este, para pessoas que precisam. Robin Hood com um império criminoso, murmurei. Algo assim, sorriu ele. É algo com que consegues viver? Pensei seriamente sobre o homem que ele era versus o homem que as pessoas diziam que ele era. Sobre a violência de que ele era capaz versus a gentileza que demonstrava para comigo. Pensei no mundo em que ele vivia versus aquele que eu queria construir. Sim, disse finalmente. Acho que sim, o seu sorriso era radiante. Então vamos para casa. Casa. Quando comecei a pensar na mansão dele como casa. Naquela noite, depois do jantar, Vincent encontrou-me no terraço. Ele envolveu-me com os braços por trás e descansou o queixo no meu ombro enquanto olhávamos para a cidade. Tenho algo para lhe dizer, disse ele baixinho. O meu coração acelerou. O quê? O seu ex-marido, Daniel, não era apenas um ladrão. Ele estava a trabalhar com alguém, um rival meu. Eles planeiam usar o dinheiro que ele roubou para financiar um ataque ao meu território. Virei-me nos seus braços. O quê? Eu já sabia há semanas. Era por isso que eu estava no Venetian naquele dia. Eu estava a investigar e então vi-te. A mão dele segurou o meu rosto e tudo mudou. Em vez de me concentrar na ameaça, fiquei obcecado pela esposa do ladrão. Vincent, o rival, agiu há 3 dias. Ele tentou interceptar um dos meus carregamentos. Obviamente ele falhou. Mas, Emma, a expressão dele ficou séria. Eles sabem sobre ti agora. Eles sabem que és importante para mim. E isso faz de ti um alvo. O medo percorreu as minhas veias. O que isso significa? Significa que preciso manter-te por perto e mantê-la segura. Significa segurança e proteção. Não é apenas possessividade. É necessário. Por quanto tempo? Até que a ameaça seja neutralizada. Os seus braços apertaram-me com mais força. Estou a tratar disso, mas preciso que confies em mim. Preciso que fiques aqui, onde posso proteger-te. Consegues fazer isso? Todos os meus instintos gritavam para eu fugir, para escapar deste mundo de violência e perigo. Mas quando olhei nos olhos de Vincent, vi medo genuíno. Medo por mim. Confio em ti, sussurrei. Ele beijou-me então, profunda e desesperadamente, como se eu fosse ar e ele estivesse a afogar-se. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar pesadamente, ele encostou a testa à minha. Estou a apaixonar-me por ti, Emma, disse ele, apaixonando-me tanto que isso me assusta. Vou incendiar esta cidade inteira antes de deixar alguém magoar-te. A intensidade das suas palavras deveria ter me assustado. Em vez disso, puxei-o para mais perto. Então não me soltes, sussurrei. Nunca, prometeu ele, beijando-me. Nunca. A ameaça veio exatamente uma semana depois. Eu estava enrolada na biblioteca com um livro que não estava realmente a ler quando a porta do escritório de Vincent se abriu. Vozes elevadas, agudas e urgentes ecoaram pela casa. Coloquei o livro de lado. O meu coração já estava a bater forte. Sofia apareceu na porta, com uma expressão severa. Emma, disse ela, preciso que venhas comigo agora. O que está a acontecer? São ordens do Vincent. Houve uma novidade. Ela já se dirigia para mim, com a mão na arma que eu sabia que ela trazia. Precisamos de levar-te para a sala segura. Sala segura. As palavras causaram-me arrepios na espinha. Seguia pela casa até uma secção que nunca tinha visto antes. Ela pressionou a palma da mão num scanner e uma secção da parede deslizou para abrir, revelando uma porta reforçada. Além dela, havia uma sala que parecia um bunker de luxo. Havia móveis confortáveis, suprimentos e monitores mostrando todos os ângulos da propriedade. Fique aqui até que Vincent ou eu venhamos buscá-lo, disse Sofia. Não abra esta porta para mais ninguém, entendeu? Sofia, o que está a acontecer? A sua expressão suavizou-se ligeiramente. O rival fez uma jogada. Eles estão a vir para cá, mas Vincent está a controlar a situação. Está segura enquanto ficares aqui. Ela fechou a porta e ouvi as fechaduras a engatar com cliques pesados. Fiquei sozinha no silêncio, observando os monitores de segurança mostrarem os homens de Vincent a assumirem posições ao redor da propriedade, armados e perigosos, preparando-se para a guerra. Numa tela, pude ver Vincent no seu escritório. Ele estava sem paletó e com a arma no coldre ao lado do corpo. Ele falava ao telefone com a precisão fria de um general comandando tropas. Este era o outro lado dele, o lado que controlava um império através da força e do medo.
o lado que eu tinha escolhido aceitar. Os minutos passavam lentamente, como se fossem horas. Nos monitores vi 3 veículos pretos a aproximarem-se dos portões. Vi a segurança do Vincent a interceptá-los e, em seguida, vi-o sair para os receber, ladeado por guardas e irradiando uma calma letal. Não conseguia ouvir o que estava a ser dito, mas conseguia ler a linguagem corporal. O rival era um homem magro com um fato caro, gesticulando com raiva. Vincent ficou perfeitamente imóvel, deixando o homem enfurecer-se. Então Vincent disse algo, apenas algumas palavras, e vi a cor desaparecer do rosto do rival. O que quer que ele tivesse dito foi um golpe mortal. Os homens do rival foram escoltados para fora da propriedade. Os seus veículos partiram. Vincent ficou na entrada por um longo momento, depois virou-se e voltou para dentro. 10 minutos depois, a porta da sala segura se abriu. Vincent estava ali, parecendo cansado, mas ileso. Acabou. Eu me joguei em cima dele, envolvendo o pescoço dele com os braços e enterrando o rosto no ombro dele. Ele me segurou com facilidade e me abraçou com força, com uma mão no meu cabelo. Você está bem, disse ele. Eu respirei. Você está bem. Estou bem. Ele afastou-se apenas o suficiente para me olhar nos olhos. E tu estás segura. Acabou, Emma. O rival não será mais um problema. O que fizeste? Fiz-lhe uma oferta que ele não pôde recusar. Ele sorriu sombriamente. Ele vai deixar a cidade e levar a sua operação para outro lugar. Se ele voltar a mencionar o teu nome, eu descobrirei. Vou matá-lo. A maneira casual como ele disse isso deveria ter me horrorizado, mas eu só senti alívio. Segura, protegida. Leva-me para a cama. Sussurrei. Não para dormir. Só preciso de ti. O calor brilhou nos seus olhos escuros. Emma, eu sei o que estou a pedir. Puxei-o para mais perto. Eu quero-te, Vincent. Tudo de ti. Chega de quartos separados. Chega de fingir que isto é temporário. Eu quero-te, comecei. Mas ele interrompeu-me com um beijo, a sua boca a reclamar a minha com uma fome que vinha crescendo há semanas. Beijei-o de volta com a mesma desesperança, as minhas mãos apertando a sua camisa e puxando-o impossivelmente para mais perto. Ele levantou-me sem esforço e carregou-me pela casa até o seu quarto, as minhas pernas enroladas na sua cintura. Não era o quarto de hóspedes, mas o seu santuário privado. A cama era enorme, os lençóis eram de seda escura e o quarto estava perfumado com a sua colônia. Ele pousou-me gentilmente, as mãos a tremer ligeiramente enquanto emolduravam o meu rosto. Tens a certeza? Porque uma vez que isto aconteça, Emma, não há voltas a dar. Serás completamente minha, e eu não partilho. Eu não desisto. Também não quero que me largues. Respirei. Quero ser tua. O que se seguiu foi tanto uma reivindicação quanto uma união. Vincent adorava cada centímetro de mim. O seu toque era ao mesmo tempo reverente e possessivo. Ele levou o seu tempo para aprender o que me fazia suspirar, gemer e desmoronar nos seus braços. Quando finalmente nos unimos e ele se enterrou dentro de mim com um gemido que soou como um regresso à casa, compreendi o que Teresa queria dizer. Eu fazia parte do seu mundo agora, completa e irrevogavelmente, e não queria estar em nenhum outro lugar. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no seu peito e os seus dedos traçando padrões preguiçosos no meu ombro nu. As luzes da cidade brilhavam através das janelas, e pela primeira vez na minha vida, senti que pertencia a algum lugar. Casa comigo, disse Vincent baixinho. Eu congelei. O quê? Perguntei enquanto ele se movia para poder olhar nos meus olhos. Casa comigo, Emma. Não porque precisas de proteção, não porque eu seja possessivo, embora Deus saiba que sou, mas porque te amo. Quero-te ao meu lado para o resto da minha vida. Fazes-me querer ser uma pessoa melhor. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Vincent, sei que é rápido. Sei que é loucura, mas nunca tive tanta certeza de nada. A sua mão segurou o meu rosto. Diz sim, por favor. Pensei em tudo o que tinha levado a este momento. O casamento falhado que me tinha levado ao tribunal. A viagem de elevador que tinha mudado tudo. O homem perigoso que me protegeu, me amou e me mostrou o que significava ser verdadeiramente vista. Sim, sussurrei. Sim, vou casar contigo.
O seu sorriso era radiante. Ele beijou-me profundamente. Depois rolou para a mesa de cabeceira e tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel que me deixou sem fôlego. Era uma esmeralda rodeada de diamantes. A pedra tinha exatamente a cor do vestido que ele me tinha dado. Ando com isto há uma semana, admitiu ele, deslizando-o no meu dedo. À espera do momento certo. Este é o momento certo. Cada momento contigo é o momento certo. Ele beijou a minha mão, logo acima do anel. Agora és minha, Emma. Completamente minha. E eu sou tua. Vou proteger-te, cuidar de ti e amar-te pelo resto da minha vida. Mesmo sendo apenas uma empregada de mesa que deitou fora $50.000, vou continuar a fazê-lo. Os seus olhos eram calorosos e cheios de amor, e continuavam a deixar-me estupefata. Viste-me apenas como um homem num elevador. Não querias nada de mim, exceto que te deixasse em paz. Sabes como isso é raro no meu mundo? Eu não sou raro, sou comum. Tu, no entanto, és extraordinária. Ele puxou-me para mais perto. E és minha. 3 meses depois, casamos numa cerimônia privada na mansão. Éramos apenas nós dois, Teresa, Sofia, um padre e alguns amigos íntimos de Vincent. Eu vesti um vestido de seda branca que Vincent encomendou a um estilista com um nome impronunciável. Vincent vestiu um fato preto que o fazia parecer um príncipe sombrio. A minha irmã veio, hesitante no início e aterrorizada quando percebeu quem Vincent realmente era. No entanto, ela lentamente se afeiçoou a ele quando viu como ele olhava para mim, como era gentil e como estava obviamente apaixonado. Ele é perigoso, ela sussurrou para mim antes da cerimônia. Eu sei, sussurrei de volta. Mas ele ama-te. Eu também sei disso. Ela disse, abraçando-me com força. Então seja feliz, Emma. Deus sabe que tu mereces. A cerimônia foi simples, e os nossos votos foram sinceros quando Vincent colocou a aliança no meu dedo. Era de ouro branco, a condizer com o anel de noivado de esmeralda. As suas mãos tremiam ligeiramente. Amo-te, disse ele. Só para mim, minha Emma. Minha, tua, para sempre. Concordei. Para sempre. Passamos a lua de mel numa vila privada em Itália, a terra natal dos antepassados de Vincent. Passamos 2 semanas a desfrutar do sol, do vinho e a conhecer os nossos corpos de novas maneiras. 2 semanas a sentir-nos acarinhados, protegidos e amados. 2 semanas de paraíso antes de regressarmos à realidade. 6 meses após o nosso casamento, inscrevi-me na universidade. O Vincent tinha razão. Eu tinha o dinheiro, o tempo e a oportunidade. Com o seu incentivo, finalmente segui o curso de literatura com que sempre sonhei. Continuava a trabalhar no Venetian 2 noites por semana. Não porque precisava, mas porque queria manter alguma independência. Vincent compreendeu. Embora às vezes eu o apanhasse a observar-me através das câmaras de segurança, o seu instinto protetor nunca se acalmava completamente. Encontramos o nosso ritmo. Ele geria o seu império, tanto a parte legal como as áreas cinzentas, enquanto eu construía a minha nova vida. Jantávamos juntos todas as noites em que ele estava na cidade. Passávamos os fins de semana na mansão, a ler na biblioteca ou a receber os poucos amigos em quem ambos confiávamos. Aprendi as regras do seu mundo, quais perguntas não fazer e como reconhecer quando ele precisava de lidar com algo perigoso. Aprendi a confiar que ele voltaria para casa em segurança. Ele também aprendeu o meu mundo. Participava nos eventos da minha universidade, encantava os meus professores e assistia a recitais de poesia com interesse genuíno. O perigoso chefe da máfia lia Yeats na nossa biblioteca e discutia temas e metáforas com a mesma intensidade que dedicava às negociações comerciais. Não éramos perfeitos. Normalmente discutíamos sobre o seu excesso de proteção ou a minha teimosia, mas sempre nos reconciliávamos, sempre escolhíamos um ao outro e sempre nos lembrávamos do que tínhamos construído das cinzas do meu primeiro casamento fracassado. O nome de Daniel surgiu exatamente uma vez naqueles 6 meses. Um conhecido em comum mencionou tê-lo visto em Nevada, trabalhando como vendedor de carros usados e parecendo derrotado e assustado. Ótimo, eu disse simplesmente. A mão de Vincent encontrou a minha debaixo da mesa. Não tenho arrependimentos em relação a ele. Nenhum único. Olhei para o meu marido. Ele era perigoso, poderoso e completamente dedicado a mim. E tu? Nunca.
Fazia um ano desde a audiência de divórcio que mudou tudo. Acordei no nosso quarto e encontrei Vincent a observar-me com um sorriso suave no rosto. O que foi? Perguntei sonolenta. Só a pensar naquela viagem de elevador e em como estive perto de nunca te conhecer. Aproximei-me, pressionando-me contra o seu calor. Destino. Sorte. Ele corrigiu-me. A melhor sorte da minha vida. Mesmo que eu tenha deitado fora o teu dinheiro. Especialmente porque deitaste fora o meu dinheiro. Ele beijou a minha testa. És diferente, especial. Vales tudo. Amo-te, sussurrei. Amo-te mais. Os seus braços apertaram-me com mais força. Minha Emma, minha esposa, minha, tua, concordei. A palavra era tão natural quanto respirar agora, sempre tua. Deitamo-nos ali num silêncio confortável, observando o nascer do sol pintar a cidade de dourado. Em algum lugar lá fora, Vincent tinha inimigos. Ele tinha rivais que adorariam usar-me contra ele. Eu tinha escolhido aceitar um mundo de perigo e moralidade cinzenta. Mas aqui, neste momento, nos seus braços, eu era simplesmente amada, protegida e acarinhada. Lar. O meu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira, lembrando-me da minha aula da tarde. Segundos depois, o telemóvel de Vincent vibrou. Provavelmente alguma crise que precisava da sua atenção. O mundo real estava a chamar. Que esperasse. Ele puxou-me para mais perto. Só mais 5 minutos. Só tu e eu. Mais 5 minutos, concordei. Mas ambos sabíamos a verdade. Aproveitaríamos todos os minutos, todos os momentos e todos os anos que pudéssemos roubar. Afinal, eu tinha entrado num tribunal esperando perder tudo. Em vez disso, encontrei o homem que me daria o mundo. Ele era um homem perigoso, um homem poderoso. Ele tinha me visto quando eu era invisível e decidido que valia a pena lutar por mim. Vincent Moretti tinha invadido a minha audiência de divórcio e roubado o meu coração. E eu deixei-o entrar, deixei-o proteger-me, deixei-o amar-me. De alguma forma, impossível e maravilhosamente, essa acabou por ser a melhor decisão da minha vida. Senhora Moretti, murmurou Vincent no meu cabelo. Sorri, adorando o som daquele nome, adorando a vida que construímos juntos, amando-o com todo o meu coração. Senhor Moretti, respondi. Na luz dourada da manhã, envolvidos nos braços um do outro, começamos mais um dia na nossa vida perigosa, mais bela e perfeitamente imperfeita.